Não, eu que agradeço e aquilo, né? 50ª, né, gente? Fala a verdade, a gente que agradece, né? Que é um esforço, né? Ainda mais nesse momento, e é o que temos, né? E ainda bem que temos, porque assim a gente consegue prosseguir, né? Então, eu que agradeço o convite. Eu acho que todo mundo me conhece, ou quase todo mundo, mas se eu posso falar um pouquinho também sobre a minha trajetória, pelo menos para situar Por um favor. pouquinho, né? Então, eu vou falar um pouquinho. Então, para quem não me conhece talvez muito bem, eu sou violinista de formação, né? Estudei violino barroco no Conservatório de Haia, na Holanda, e foi através, na verdade, do Festival Internacional de Música de Juiz de Fora, né? Que eu tive os meus primeiros contatos com violino barroco e dança barroca, né? No caso, a Christine Belli, que é uma grande professora e bailarina, ela esteve nesse festival 2 vezes, se não me engano, né? E foi um momento do meu primeiro clique, gente. Ali eu falei, opa, não dá só para tocar afinado, ter um som bonito, fazer ornamentação francesa, sabe? Falei, nossa, porque eu acompanhava as aulas dela de dança barroca e ela tinha inúmeros mapas, né? Que ela ia explicando, que são essa história toda da dança barroca. E aquilo me parecia de uma complexidade que foi se abrindo, se abrindo, se abrindo, né? Então eu pensei, não é possível eu tocar esse repertório, apenas tocá-lo, vamos dizer assim, né? Era preciso dar um outro passo, conhecer o que aquilo tudo estava me dizendo, né? De complexidade. E depois foi o próximo passo, eu preciso conhecer um pouco mais dessa sociedade, dessa história, desse momento, né? E aí eu fui mergulhando na caligrafia da época, porque isso me deu outros elementos também para entender essa sociedade, esse momento, essa história, essa arte que a gente gosta tanto, né? Mas aí, gente, a verdade é o seguinte, é um fio, aliás, não é um fio, eu achava que era um fio, é um novelo, que você começa a puxar, aquilo é infinito, né? E aí vem mais, e vem mais, e vem mais, e vai ser assim, porque quanto mais nos aproximamos, né, a gente percebe a complexidade que está por trás de tudo isso. Então, o que eu queria trazer para vocês hoje? É um pouquinho dessa minha aventura, né, sobre campos diferentes, mas que estão completamente conectados, e tem tudo a ver com essa sociedade cortesã, né? Tem a ver com as artes que eram marcantes dessa sociedade, enfim. São várias expressões de uma mesma época, né? De um mesmo contexto, e que tem muitos pontos em comum. Então, hoje o que eu queria trazer para vocês é uma provocação, muito mais um estímulo do que respostas prontas, né? Não posso dizer para vocês que eu tenho grandes conclusões, mas isso cheira tanto a tanta coisa próxima, sabe? Você fica cheirando, aquele cheirinho de novo, passou por aqui, passou por aqui. Você vai detectando, farejando mesmo, aquele mesmo perfume, sabe? Fala, lá de novo. Aí você acha um outro material, um outro contexto, fala, meu Deus, será que isso tem a ver com aquilo? Aí você vai lendo, bom, tem a ver, né? Então é sobre isso, tá? Que eu convido vocês a se encantarem cada vez mais com essa busca infinita, né? Por essa arte. Eu queria abrir essa palestra com uma música Gorgeous, que eu amo, compositor Gorgeous francês, e para isso eu vou fazer meu share screen aqui com vocês. Vocês estão vendo? Eu é que não estou me vendo. Então eu vou estar Sim, Raquel, está aparecendo aqui. Mas aí eu não estou me vendo, Bia. Deixa eu só voltar um pouquinho. Eu acho que eu fiz a share da tela errada. Por falar em, né? Por falar em mídias e toda. Ah, Maria, gente. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo agora fazer. Se eu vou aparecer, porque eu tenho que aparecer, não é? E aí, eu não estou aparecendo, não, Bia. Antes eu estava aparecendo. O PowerPoint está aparecendo. É. Olá, querida, como estás? Que Olá linda, lá. Que Olá. saudade. Vou fazer o seguinte, vou tentar outra tela. Estava aparecendo, viu, Raquel? O PowerPoint. Então,
Estava aparecendo o PowerPoint, mas eu não aparecia mais, eu não conseguia mais me ver. Então você clica nas reticências, lá onde tem mais ou more, e aí tem a opção de você colocar alguma coisa, vídeo lá. Tá, vamos lá. Para você se ver, você tem que ir nas reticências, tá? Tá, reticências, e agora? Isso, alguma coisa. Eu não estou enxergando bem, que está meio nublado aqui para mim. Estranho, Mas porque tem a estava opção de qualquer aparecendo. coisa, vídeo. Alguma coisa, vídeo. É bem aí que você tem que Show selecionar. Video Painel. Fica aí, gente, marcado. Show Video Panel, exatamente. Fica a dica. Pronto. 3 pontinhos, Show Video Panel. Nossa, agora vai. Bom, então vamos começar com essa, um pouco assim, para a gente entrar nessa beleza, né? Então, eu vou soltar aqui para vocês. Nossa, Ferran, é uma coisa, não é? Nossa Senhora, eu acho assim uma. Parece que contém tudo, né? Tudo que a gente vai falar um pouquinho hoje dessa sociedade, é tudo ali, é tudo nessa sonoridade, nessa forma de fazer música, né? Muito bonito, adoro, amo. Bom, então vamos lá, né? Só para a gente relembrar, assim, do que a gente está falando. Uma sociedade curte, né? Que é uma sociedade que sabemos que é uma sociedade da representação, né? É assim que os historiadores também, como Norbert Elias, né? Eles definem essa sociedade, de forma que, para caracterizar essa sociedade que é fechadinha, né? E que deve ser, e se quer ser, diferente de todo o resto, né? Para que ela seja uma sociedade diferenciada, entre aspas, né? Ela precisa de marcas ou certos códigos ou certas habilidades que a diferenciam dos demais, né? Então, é nesse sentido, tudo que a gente vai falar aqui hoje tem a ver com essas habilidades corporais, no caso, estou falando da dança e esgrima, né? E intelectuais, como a música e a escrita, que estão nesse status de arte, porque existia a diferença entre o que é arte
e o que é ofício, né? O ofício tem o sentido da coisa manufaturada, e a arte está no estado do intelecto, né? Então, para ser arte, ela tem que estar nessa chave intelectual da teoria do tratado, né? Bom, então, esse domínio específico elaborado dessas técnicas, dessas artes, né, que regram esse conhecimento, dessa forma intelectual de organizar, né, o conhecimento. E tudo isso intimamente ligado ao quê? Ao decoro, nós sabemos, né, que é uma série de receitos, né, que vão ser exigidos, são exigidos para identificar essa sociedade, tá? Então, quando a gente fala de gesto, e é isso que eu queria trazer para vocês, é no sentido de que é uma codificação de algum conhecimento que é traduzido em arte, né? E que tem significados legíveis, ou seja, são códigos que, para quem sabe ler, tem muita informação. E é isso que eu queria trazer vocês, quando eu falei para vocês do estímulo que eu quero dar hoje, porque não basta só tocar os ornamentos, não basta tocar o ritmo e conhecer o estilo. Tem muito mais códigos, né, por trás dessas informações que dizem muito mais dessa sociedade, dessas artes, do que a gente realmente supõe, né? Então, é sobre isso que vamos avançar. Então, eu queria que vocês observassem essa figura, por exemplo, essa pintura, né? Vejam que temos em dois locais, né, desse lugar que é uma academia. Temos aqui, na parte frontal, uma aula de dança, um violinista, né, dando aula de dança, e no fundo, aula de esgrima, ou seja, ambientes muito próximos, inclusive, né, no mesmo tipo de espaço, as coisas se sobrepõem até, né? Então é muito interessante porque essa imagem, ela traz bastante, já assim, imageticamente, traz essa confluência de domínios que eles não devem estar separados. Quando eu falo de esgrima, falo de música, falo de dança, falo de caligrafia, no fundo é o que eu falei no início, né? São expressões de conceitos que vão junto, né? E que vão só se reforçando. Eles vão se reforçando em tudo quanto é arte, né? Dizendo que todas essas são consideradas artes. Mesmo a esgrima é a arte da guerra. Ou seja, não se pode lutar sem um código, sem um treino específico, sem um conhecimento que ele é todo colocado em tratado, né? Então não basta executar mecanicamente, tudo é feito com esse princípio do intelecto, né? Por isso que é arte. Então vamos ter tratado de esgrima, de música, de instrumento, né? Teremos de dança, teremos de caligrafia, tá? Então até aí estamos de acordo? Bom, vamos lá, próxima imagem. Queria convidar vocês também para observar algumas coisas muito interessantes nessa imagem. Tem uma historiadora, que é a Lilia Schwartz, e eu tenho acompanhado bastante o trabalho dela, já a conhecia, mas ela, assim, o trabalho dela me estimulou muito também a observar as imagens, o que elas trazem de conceito de informação, enfim, a potência da imagem. E para essa sociedade, para essa época, a potência da imagem é fundamental, né? Estamos num universo aqui, num contexto histórico, em que trazer para a imagem esses conceitos que estão todos por trás é uma tônica desse momento, né? Aliás, não só desse momento, desses séculos todos, porque eles precisavam da imagem para passar os conhecimentos, os recados, né? Bom, então eu convido vocês a olhar essa imagem, olha que coisa mais interessante. Queria que vocês observassem a organização no espaço. Temos um espaço muito bem definido, várias pessoas, mas não está um bololô de gente, verdade? É tudo muito organizado. Existe um equilíbrio, existem linhas muito bem definidas, né? Linhas que são feitas não só pelas colunas, pelas estruturas, né, da arquitetura da janela, né, que lançam essas impressões verticais, né, para os nossos olhos, mas também muitas linhas feitas pelas pernas das pessoas. Vejam como é nítida, né, o espaçamento de forma muito bem organizada
entre os passos dessas pessoas, né? Não são pernas que estão dispostas de qualquer forma. Tem uma organização espacial regrada, um tamanho, né? Observe como é tudo muito organizado. Os braços também são organizados, mas principalmente através das pernas masculinas, que eram que a gente podia ver, né? Há essa preocupação das linhas, definição de linhas, certo? Linhas, então, linhas, volumes, os corpos são volumes também. O próprio espaço é um grande volume que é povoado por esses volumes individuais, muito bem distribuídos e que formam linhas, certo? Então, é muito sobre isso que a gente vai falar hoje também. Bom, aí eu peguei uma definição que eu achei muito interessante, da enciclopédia, né, do Diderot e do Alembert, que ele vai falar sobre o verbete que é legibilidade, o que é legível, né? E sobre a definição do que é legível, legibilidade, né? E no caso de Diderot e do Alembert, eles colocam no sentido da escrita, tá? Eles falam que uma fonte, a gente chama de fonte, né? Que esse caractere, a gente chama de caractere, quando ela é aberta e na qual os traços são suficientemente arredondados, as letras igualmente separadas umas das outras, as palavras, as linhas, enfim, uma fonte legível é aquela a qual todos podem ler facilmente, né? Isso em relação à escrita. Mas vejam bem, se pegarmos essa descrição para aquela imagem que a gente viu anteriormente, se aplica totalmente, né? Então, se temos um espaço em que os volumes ou as linhas são separadas, organizadas de forma orgânica, né? Enfim, e codificada e muito bem pensada, né? Ela se torna legível. Com aquela imagem, a gente pode traduzir alguma informação, levar alguma informação. Essa que é a ideia da legibilidade, certo? Então, esse conceito vai estar presente em tudo o que a gente vai abordar aqui também. A importância da legibilidade, organizada através de, garantida através da organização dessas formas, né? Então, vamos lá. Se eu estiver indo muito rápido, vocês avisam, tá? O primeiro, então, primeiro... Eu estou indo mais ou menos cronologicamente, tá? Em relação aos tratados. Não cronologicamente em relação ao que eu fui buscando, porque eu falei para vocês que eu comecei na música, fui para a dança, para a caligrafia, e por último eu cheguei na esgrima como pesquisa, não muito como prática ainda. Ainda, hein? Me aguarde. Mas, em termos de tratado, de cronologia, os tratados primeiros que a gente encontra muitas informações e já muito definidas em relação ao espaço, organização e a matemática, né? Eles já colocam linhas em termos de definição matemática, é das artes da guerra. Então, são os tratados de esgrima e de lutas, né? Que temos já essas definições. Para dizer o quê? Não vamos encontrar isso num tratado de dança da mesma época, tá? Não vamos encontrar isso num tratado, enfim, numa descrição de como tocar um instrumento desta época. Então, vamos ver que, assim, o ponto de partida, pelo menos até onde eu encontrei, é que nas artes da guerra isso já era algo que vinha sendo enfatizado, tá? Então, temos organização de linhas e volumes num espaço, regradas pela proporção e pelo ritmo no corpo. Isso tudo, todas essas artes que eu estou falando passam por uma experiência corporal. Apesar de serem intelectuais, elas passam necessariamente por uma experiência rítmica corporal. Nós temos que, no corpo, entender um ritmo, que vai nos ajudar também a definir uma proporção de movimento, de qualidade de movimento, né? Estamos regrando uma técnica através do domínio do ritmo e da proporção e do espaço, tá? Bom, então vamos lá, começando por aqui. Esse tratado é muito interessante. Há vários outros, vários, tá? Mas
um dos primeiros que começam a insistir na sua descrição para as proporções métricas, matematicamente, inclusive, falando, porque o Agripa era um matemático, né? É este tratado dele, o Trattato di Scientia d'Arme, eu acho que é assim que fala, né? De 1553, vejam bem, né? Nessa altura, ele já tinha uma preocupação de descrever a altura dos movimentos ou a proporção dos movimentos em função de uma explicação geométrica. Tanto o braço quanto a perna, vocês veem, né? Essa primeira figura aqui é uma descrição do braço, quanto de ângulo tem, né? Para cada fatia de ângulo ele dá uma letra, imagina, né? Uma descrição do movimento atrelada à geometria. E na figura de baixo temos uma perna aqui, né? Vocês veem aqui. Está um pouquinho apagada, mas dá para ver. Então, vamos lá. Então, a próxima é também uma figura que ele traz, né? Eu selecionei algumas poucas, porque é uma maravilha, viu, gente? Quando vocês pegam esses tratados, que vocês querem ver, assim, um atrás do outro. É até difícil escolher qual que é a imagem que eu vou trazer, porque é tudo maravilhoso. Bom, vejam que interessante também. Já temos um deslocamento das pernas, né, que fazem uma angulação também, um certo agachamento, né? E movimentos dos braços também muito precisos em relação a essa geometria, e ele tenta explicar o movimento através de um código matemático, certo? Proporção no espaço e com uma regra, né? Muito clara. Já um tratado um pouquinho mais para frente, 1606, que é do Ridolfo Capoferro, né? Gran Simulacro dell'arte e dell'uso della scherma, né? Que são, tem vários tipos de arma, inclusive, né? O Akawan, que está aqui também assistindo, depois ele pode falar um pouquinho para vocês, porque ele estuda essas artes. Tem vários, tá? Então tem bastão, tem a espada, que a gente também reconhece mais na esgrima, aquela fininha, né? Mas tem vários. É só para vocês perceberem, de uma forma geral, que na prática dessas artes corporais, né, bélicas, também é uma arte. Então era necessário definir essas proporções, esse movimento, as linhas, lembra que eu falei lá? As linhas, o espaço, proporção, volume. Bom, olha que linda essa primeira imagem. Se ele não tivesse exatamente com essa espada na mão, nós poderíamos fazer aqui uma aproximação muito grande de um movimento de dança também, né? De uma transição de um passo, porque é muito próximo mesmo. Então, as distâncias dos pés, a angulação dos pés já é presente, a altura dos braços. O que eu acho muito curioso, eu queria dividir isso com vocês, é que eu observo que nessas artes corporais da guerra, esses preceitos de angulação dos pés e também dos braços já estavam muito bem definidos nessa altura, 1606. Mas, se nós tomarmos um tratado de dança da mesma época, não vemos isso. Né? Nós vamos ver ainda na dança a descrição de movimentos paralelos. Raramente tem algo falando sobre abertura. É muito mais ainda aquele modelo italiano de dança, né? Que são pés paralelos, e, enfim, braços ao longo do corpo. Não existe essa codificação de ângulo, tá? Mas, na arte da guerra, sim. Já está tudo ali. Tudo, tudo, tudo. Bom, então, vemos aqui na parte de baixo também, né, a quadrangulação das proporções do movimento. Lindo, aliás, né? Desenho maravilhoso. Mais um para vocês aí, amarem, que é do Jacob de Heim. Vejo que também em outros lugares, né, essa codificação das proporções estavam na tratadística de guerra, artes da guerra, em várias culturas, né, em vários reinos, vamos dizer assim. Então, era uma coisa geral, tá? Estamos nessa aqui, 1607, esse de Leiden, de 1610, então estou avançando um pouquinho cronologicamente. Olha que interessante esse salão todo quadriculado no chão, né? Mostrando a importância da geometria para o entendimento das proporções dos movimentos, né? Tudo que
estou falando que tem a ver com movimento, com ritmo, linha, espaço, certo? E, bom, principalmente em relação aos pés, vemos que existem várias já angulações, né? Ó. Aqui eu poderia dizer que é uma primeira posição, aqui já poderia ser uma quarta, aqui uma quinta, né? São posições que se assemelham muito, elas não são descritas dessa forma, mas se assemelham muito ao que a gente vê na dança do barroco, né? Da belly dance, que a gente chama. Bom, vamos lá, eu quero convencer vocês que uma coisa tem a ver com a outra. Bom, chegamos então nessa figura também que eu acho muito bonita, mostrando, né, mais uma vez, essa ideia de proporção, de linhas, de organização do espaço, e tudo isso é conceituado, organizado, e sem o qual, acho que isso que é a informação também muito importante, sem essa estrutura, esse conhecimento que sustenta tudo isso não é a arte, isso não é considerado arte, certo? Bom, chegamos aqui mais um pouquinho, finalmente, em Paris, de 1686, esse mestre de armas, né? Vejam que curioso, já nessa gravura, esse braço aqui, ó, estão vendo esse braço elevado, né? Esse tipo de braço, que é o que vamos encontrar claramente também nos tratados de dança, né? Depois, vamos ver logo a seguir, que há essa descrição desse tipo de braço. Mas vejam bem, essas codificações que eu vou falar também daqui a pouco acontecem na França, mas não na Itália, para a dança. Ou seja, essa informação, a belly dance, tudo que eu vou falar em relação à codificação na dança é de uma matriz francesa, ok? Então, eu estou chamando atenção para que já nos tratados de esgrima franceses já também havia certos movimentos que vamos coincidentemente olhar, e acho que não é uma coincidência, enfim, vamos encontrar nos tratados de dança franceses, certo? Então está aqui novamente muito claramente também o movimento, né, e a forma como a inclinação ou a flexão das pernas, o distanciamento dos pés, enfim, tudo muito bem, visualmente muito preciso. Bom, até aqui, acho que ficamos com essa informação de que existem conexões entre esgrima e dança. Guarde essa informação. Caligrafia. Bom, também, aí sim que foi meu segundo desdobramento, né? O primeiro foi a dança, e depois eu mergulhei na caligrafia. Vai ter alguma coisa aí que eu preciso entender dessas artes dessa época. E aí vamos ver também como ela se desenvolve em termos de tratados, né? Falando de arte, temos que falar de tratado. Bom, a escrita caligráfica manuscrita, né, feita com bico de pena, que é esse artefato, né, que inventaram, vocês estão vendo, né? Esse tipo de artefato foi uma grande invenção para que as pessoas pudessem elas mesmas começarem a escrever. Até então, os profissionais da escrita é que tinham acesso a esse conhecimento, e principalmente ligado aos monastérios, né? Então, quem escrevia, quem fazia as cópias de documentos, não eram os nobres. Isso é muito curioso. Porque eu estive no arquivo francês, nacional, né, da França, e eu fui ver um documento impecável, assim, uma caligrafia, falei, meu Deus, no curso que eu fui fazer, né, de caligrafia, justamente, foi lá na França. E aí, no final, estava a assinatura do rei, um garrancho, uma coisa. Eu falei, não, naquela hora eu entendi, deu outro clique na minha cabeça, falei, claro, eles não necessariamente escreviam, eles tinham acesso à informação, muitos liam, mas eles não necessariamente escreviam, porque a coisa da escrita era um ofício, então era uma arte mecânica, eles não faziam isso, certo? Mas depois, pouco a pouco, foi se transformando, ela continua sendo arte, mas mais acessível para o nobre. Então, o nobre também começou a escrever.
Olha isso, gente. Não sei se vocês sabiam, assim, eu não sabia. Estou falando aqui, estou compartilhando a minha ignorância, porque eu não sabia. E eu dei de cara com um documento com um garrancho de um rei, entendeu? Era uma coisa realmente muito primária, era um rabisco muito, muito primário. Bom, mas depois não, logo depois não, a gente vê vários documentos com uma beleza, né, de uma precisão, que é a caligrafia, né? Bom, então vamos lá, estávamos no século XVII, continuamos nele. Os mestres calígrafos holandeses e franceses tiveram um papel muito importante na invenção justamente desse artefato que eu falei, e inventaram algumas letras, umas tipologias, né? No caso, essa Batarde francesa, que é a da esquerda, e a Coulet, que é a da direita. Apareceram, então, inúmeras variações de tipologias de letras que eram possíveis de serem feitas com esse tipo de artefato, né? E o que elas já nos mostram só de olhar? Paralelismo, organização, né? As linhas muito bem definidas quando tem um volume que espessa e um volume que afina, não é? É tudo muito bem, como disse o próprio Diderot e D'Alembert, é muito legível, né? Então está tudo muito bem feito, de forma que a informação, no caso, a informação textual, possa ser absorvida imediatamente, para quem tem o conhecimento, para quem sabe ler o código, certo? Avancemos. Um pouquinho mais para frente, no século XVIII, quem encampa bastante essa arte são os calígrafos ingleses. Inventa a tal da Anglaise. Essa, então, virou a letra que todo mundo fazia. É que hoje a gente já não escreve, né? Vocês sabem, né? Que a gente já não escreve. Então, parece que fica um pouco estranho pensar sobre isso. Mas era um tipo de letra, uma tipologia que todo mundo aprendia a fazer. Virou o standard da comunicação, não só de documentos, mas entre as pessoas, né? Existia essa forma de fazer a escrita, que é a Anglaise, de 1710. Avancemos mais um pouquinho. Bom, temos aqui Charles Paillasson, já no século XVIII. Olha, eu já fui lá para frente, então. Mas para mostrar para vocês que a arte da escrita é, portanto, uma arte, um tratado, um conhecimento intelectualizado, né? Mas ainda que passa pela experiência corporal, né? Ela é muito importante para definir essa habilidade da escrita. E olha que interessante, nesses tratados do século XVIII, principalmente, começamos a encontrar informações sobre anatomia. Eles começam a usar muitos termos de anatomia no século XVIII, tá? Então, duas coisas são importantes, ele fala. A atitude graciosa do corpo, isso também é um clique que é importante a gente ter. E a facilidade na execução. O indicador ajuda infinitamente a proporcionar os apoios junto ao polegar, né? Então, quando você escreve, esse movimento que o indicador faz contra o polegar, né? Esse é responsável, e o polegar é responsável pelo movimento ascendente. Então, quando você desce, você apoia o indicador, e quando você sobe, é por um empurrão, vamos dizer assim, do polegar, né? Então, essa diferença entre o que é descendente e ascendente, fazemos com ritmo próprio. E também sugiro para vocês, compre uma canetinha dessa. Compre uma canetinha, porque aí vocês vão entender muito melhor do que eu estou falando. É dificílimo fazer esse movimento regrado, com controle, com essa diferença de volume, e é imediato. Se você não domina, é imediato, aquilo não funciona, né? Você tem que treinar. Isso estabelece um ritmo. O que sobe, o que desce. O que desce tem apoio e o que sobe é leve. Então, é apoio, que você flexiona, né? E ao subir você solta. E é sempre, é isso, é uma sequência de apoios e leveza. Apoios e leveza. Isso. Ah, olha ali, a Mayra Maria. Tem a sua, exatamente. Então, por favor, mantenham esse treino. Todo mundo aproveita aí um pouquinho desse parênteses que a gente está vivendo para treinar um pouco de caligrafia. Recomendadíssimo, principalmente nós, né, que estudamos essas artes, isso fica muito nítido. Bom,
Vamos passar, então, para a arte de tocar o violino, que daí é o meu campo primeiro, né? E é onde eu tenho mais até informação para você passar para vocês. Novamente, nesses tratados de violino, vamos encontrar também preceitos que falam de linhas, volumes, que tem a ver também com o espaço, e o espaço, na verdade, é a corda do instrumento, certo? Regradas também por uma proporção, pelo ritmo corporal. Nós estamos sempre experimentando no corpo que forma que podemos regrar esses gestos. Tudo é uma arte gestual, né? Mas ela se expressa de maneiras diferentes e com substratos diferentes. No caso aqui é um gesto sonoro, né? Na caligrafia é um gesto caligráfico. Nas artes da guerra é um gesto, vamos dizer, bélico, né? Mas são gestos. Vamos lá. O Geminiani, olha só, já em 1751 tem essa informação bem interessante, que uma das coisas mais belas do violino é desenvolver, crescer e suavizar o som. Então, vamos lá, aquela imagem, crescer e suavizar o som. Que é feito como? Pressionando o arco nas cordas com o indicador. Certo? Se eu pensar que o arco é a minha própria ferramenta de escrita, é a mesma coisa, é a mesma ideia. Ou seja, como eu faço como eu estabeleço essa compressão e esse relaxamento através de uma outra ferramenta. É o meu arco barrocaço, certo? Então, essa é a minha pena. Né? Meu suporte não é o papel, mas é a minha corda. Através dela, eu também, com o indicador, eu entro na corda e solto, né? Entro e solto, é a mesma coisa. E o que eu faço nessa dimensão e regrada pelo ritmo? Eu escrevo meu texto, né? Então, tudo é texto, de alguma forma, tudo é legível, tudo é codificado e tudo é pautado em proporções, né? E ritmo. Bom, vamos lá. Então, veja que eles usam também para falar da mesma forma, do indicador pressionando e tal. Ao tocar notas longas, o som deve começar suavemente e gradualmente aumentar até a metade do arco, né, mais ou menos, e deste ponto gradualmente decrescer até o fim. Exatamente a descrição da caligrafia. Como fazer os traços da caligrafia, ele descreve exatamente assim. Portanto, o que eu sinto quando eu vou cruzando essas artes é que havia um princípio muito orgânico de estar ativo, vamos dizer, nessa sociedade, que se expressa ao escrever, é o mesmo princípio, tocando, caminhando, guerreando, saudando, dançando. É o mesmo princípio, então não tem uma separação entre o que eu faço aqui e o que eu faço ali. Né? Elas estão conjugadas, principalmente quando a gente fala, então, de França, porque daí é onde eu vou chegar com vocês, daqui a pouquinho. Quer dizer, quanto tempo eu tenho, ainda tenho, né? Bom, mais um tratado do correto, 1738, ele fala também, para finalizar uma melodia, o golpe do arco deve começar suavemente, ficar mais intenso no meio e terminar morrendo aos poucos. É o mesmo princípio. Na Belefice, vai falar a mesma coisa, o indicador, que deve ser colocado de forma que o arco se encontre no meio da segunda falange, então vai aumentando até os detalhes, né, anatômicos, enfim. E da mesma forma, para aumentar e diminuir o som, preciso começá-lo suavemente, aumentá-lo e depois suavizá-lo. Essa ideia, então, do volume, que é necessário deixá-lo legível, né, e muito bem definido. E, finalmente, então, Leopold Mozart, já nessa transição aí dos nossos domínios, né, ele também fala sobre isso, que o arco é segurado entre o polegar e a falange, do indicador, que é a mesma descrição que se dá também para como segurar a pena. E ele fala que todo som começa suave no início do golpe do arco. Essa mesma suavidade deve ser ouvida no final de cada arcada, enfim. Isso é algo que vai sendo repetidamente reforçado, né? Vocês viram que é realmente importante para a execução musical, ou seja, o gesto sonoro,
principalmente do instrumento de corda, que é mais nítido. Porém, não somente, né? Temos instrumentos de sopro que também fazem essa mesa devote. Temos também instrumentos vocais que fazem essa mesa devote, certo? Então está aí, lindo, o arco maravilhoso. Também traz, então, uma ferramenta de escrita sonora, que é o arco, né? Bom, chegamos então na dança. Se eu for muito rápido, vocês me falam, tá? Chegamos na dança. Essa imagem, para mim, foi um outro clique que me deu na cabeça também. Por quê? A princípio, eu sempre pensava na imagem não, na execução da dança, como, olhando aqueles mapas, né, que a gente vai ver, como algo muito próximo de algo muito linear, vamos dizer assim, né? Eu lia como um texto, você lê o texto. Porém, claro, a dança ela tem essa dimensão que a faz completamente também distinta dessas outras artes que a gente está vendo, que é o volume, a gente vê o volume, né? Vemos esse volume no espaço organizado e de forma a utilizar o espaço de forma regrada, etc, etc. E essa figura do Tomlinson, que é um dos maiores tratadistas ingleses, ele justamente ainda explora isso, ele mostra a tridimensionalidade, né, do corpo, descrevendo, vocês veem que ele coloca no chão, né, como se fosse a notação no chão do que essa bailarina está fazendo, né? Eu acho linda essa imagem, lindíssima. Porque isso também, então, o próprio corpo escreve no seu outro suporte, que é o chão, certo? Então, o discurso que a dança está fazendo, ela também é feita com passos regrados e distribuídos nesse espaço que é o chão. E constrói, assim, também o seu discurso, que também deve ser legível para quem sabe ler. Por exemplo, vocês que sabem ler esta página de uma sarrabanda, né? Para nós, a música é quase imediatamente a gente reconhece, né? Deixa eu ver. Né? Conseguimos ler, certo? Mas, e esse discurso aqui que está aqui embaixo? Né? Ele é feito através dos seus próprios códigos, claro, como a música, mas ele também tem todo o volume que a gente não está vendo e depende, então, de um corpo para fazê-lo, né? Mas a codificação dos passos, todos que estão aqui, e que tem relação direta com a música que está aqui, né, para vocês que já tiveram contato com isso, é de uma precisão, né, o tamanho dos passos tem a ver, é muito rítmico o que se faz com os passos, né? Não é marcado ritmicamente, mas ele tem uma proporção muito, muito genial, né? De forma que a gente consegue associar esse discurso com esse discurso, né? Dá para ver o meu mouse aí, que eu mexo? E com esse outro. Então, só nessa página aqui, nessa imagem, quantas das artes que a gente está falando elas estão? Tem pelo menos 3, né? Tem a música, o discurso sonoro, também regrado, também com seus elementos verticais e muito organizados, né? Tudo muito, mesmo visualmente organizado. Ritmicamente executados também organizados. Temos o próprio texto, a caligrafia, né? Impecável. E temos o texto dançado. De forma que tudo isso aqui é legível se você sabe e entende os códigos. Eu consigo cantar, eu consigo ler o texto e consigo dançá-lo, se eu conhecer esses códigos, certo? Então, tudo é texto, tudo é informação textual. E só para vocês, então, talvez quem não tenha visto isso muito de perto, existe esse é um tratado, uma das páginas do tratado de Frier, que é o mestre de dança do Luís XIV, que ele mostra exatamente a proporção. Isso aqui é um passo, olha, né? Sai da bolinha e vai até o final. No final é o teu pé, né? Então você começa aqui com a direita, esse é o teu movimento que você faz com a perna direita. Ó, terminei aqui. Então ele mostra a duração desse passo e o que se deve fazer ao longo desse passo
pensando que o compasso é binário, que o compasso é ternário, tudo isso muda, as proporções do que nós fazemos dançando se adaptam à nossa métrica musical, certo? Então, vejam como é muito, esse conceito é constante, né? Bom, e aí chegamos nas intersecções também. O próprio violinista é um mestre de dança. Não sei se todo mundo sabia disso, mas quem ensinava a dança? Um violinista, né? Ele que dominava o seu instrumento, mas também. Então, vejam bem que interessante, ele com a sua pochete, que era um instrumentico, assim, uma tripinha de violino, claro que não era para tocá-lo no concerto, era para dar aula. Então, é assim, o som, ele bem, eu já ouvi, assim, ele é muito nasal e muito fã, muito, enfim, muito limitado, mas não era essa a proposta desse instrumento, é rítmica. Ele dá o ritmo, a melodia, claro, ele toca, mas é uma proposta rítmica. Um paralelo que eu faço só em relação às rabecas brasileiras, né? Se vocês já ouviram um cavalo marinho, né? É lindo, então é uma roda também que se faz com um banco de músicos tocando, e a rabeca ela dá muito ritmo, uma melodia, mas muito rítmica. Então é mais nesse sentido, é um instrumento rítmico no caso aqui. E os pés também, olha, vejam que está tudo muito bem organizado, dentro de proporção, organização no espaço, etc, etc, né? Então isso era quase uma obsessão, né? Se a gente pensar assim, uma obsessão que está em todas essas artes, né? Temos aqui também. Esse tratado é chave para nós, né? Que estudamos dança, de 1725, que é o Pierre Rameau. E ele fala sobre que é essencial saber colocar o corpo numa situação graciosa. Aí eu falei para vocês sobre isso num outro slide, não falei? Quando eu falei da caligrafia, que tinha alguma coisa a ver com graciosidade, e aqui também. Bom, vou chegar lá, mas segura aí um pouquinho. E para manter o corpo numa atitude graciosa. Ele também vai falar, ó, a posição do corpo, né? Vai falar também desses movimentos do braço, aqueles que eu mostrei para vocês, que já acontecem na esgrima lá em 1600 e bolitas, 1600, nem lembro, 1680 e pouco, né? Aquele da França. E esse aqui é de 1725. Vejam como perdurou. Não significa que na França não se fazia já uma dança próxima a essa que o Pierre Rameau fala, no século XVII, mas é verdade que os tratados de dança foram publicados depois, né? Mas sempre vem de uma tradição anterior. Então, todos esses preceitos que estamos vendo durou bastante, mas também vem de antes. De forma que eu vejo total coincidência entre esses movimentos que se fazem na dança francesa, né? Por isso que eu insisti. A dança francesa ela tem essa mistura, é quase como não se distingue muito o que é guerra, o que é dança, nesse sentido da apresentação do corpo, tá? Nesse sentido, claro. Então, há uma coisa que fica se sobrepondo aí. E eu, claro, eu entendo que é completamente de propósito, porque na França temos esse poder máximo do Luís XIV, que inclusive usou a dança para reforçar o poder da França na época, certo? Então, mais uma vez aqui falando sobre os movimentos dos braços, olha, como é tudo muito regrado, etc. E mais uma vez eu quero mostrar esse tratado do Tomlinson, que, olha, vai percorrendo pelo chão, né? Os desenhos feitos pelos pés. Vejam o alinhamento do corpo, né? O posicionamento, o ângulo. Então, toda aquela ideia de geometria, de proporção, está toda impregnada nessa arte, da mesma forma, né? Vamos lá. Aqui eu fiz um pupurri, eu peguei, porque esse tratado, ele é com várias páginas, então eu cortei e fiz um atrás do outro. Isso aqui é uma representação de minueto. Então, veja que lindo. Uma coisa também que, para mim, foi bem interessante ver nesse tratado, que antes da dança, ele apresenta um prelúdio. Ele começa aqui. Tem um trelelê aqui de notas, para depois realmente começar o minueto. É curioso isso, né? Talvez isso nos dê também alguma pista de que não necessariamente todas as danças comecem na execução primeira dela. Talvez tenha uma preparação. Depende em que momento que ela acontecia, mas enfim, é bem interessante. Então vejam também como tudo isso, né, novamente traz essa linguagem, essas proporções, movimentos regrados,
distanciamento muito bem organizado, lá, lá, lá. E aí, para rematar essa parte da dança, eu queria mostrar para vocês essas várias imagens de partituras de coreografias, aqui já bem elaboradas, feitas por profissionais da dança. Então, quanto mais cobrinhas vemos aqui, são passos a mais. Então, imagine que isso aqui é muito complexo de ser feito e dentro dessa música que está acontecendo aqui em cima, né? Então, existe uma coincidência exata entre um compasso de dança e um compasso de música, e assim vai. Então, você tem 10 de música em cima, vai ter 10 de dança embaixo, certo? Então, veja a complexidade, mas como ele ainda mantém essa visão espacial de organização geométrica, né? E de equilíbrio, linhas, volumes no espaço. Por exemplo, um minueto para 4 pessoas. Vamos ver o que mais. Olha que linda essas duas também. O que às vezes nos faz lembrar um pouco também dos jardins. É ou não é? Né? Aqueles jardins franceses, todos organizados geometricamente, tem muito a ver com esse conceito que eles tinham, a importância de que visualmente toda essa organização estava muito impressa em tudo que você coloca imagem, né? Então, jardins também. Olha só. Coisa fácil, tá, gente? Isso aqui você pega, reencarna umas 2 vezes e depois tenta de novo. É muito difícil isso aqui. Olha, bom, né? É isso. Isso aqui, então, daqui a 1000 anos. Tá, e só para mostrar aqui um pouquinho da diferença da qualidade da impressão, vocês viram que essa anterior, né, é francesa, tem muito mais um aspecto de caligrafia até, né? E essa inglesa, ela já está dentro do hall das impressões extremamente também precisas. Os ingleses são super precisos em seus tratados, tá? Muito, muito. E é de uma cuidade muito bela também. Bom, então aqui só para fazer um paralelinho entre essas duas, vejam que isso aqui é um frontispício aqui de um tratado de caligrafia, e aqui temos uma página de dança, né, coreografia. Olha, vejam que elas se parecem tanto, né? Até a forma de se apresentarem. Sempre, porque o princípio é o mesmo, é como organizar linhas nesse espaço de uma forma regrada, e que ela transborda não só o aspecto visual, mas o executado corporalmente, certo? Então, tudo que eu estou falando, ele se espalha, não é só visual, que é coincidência, é no movimento também que se executa, né? No seu corpo também, no espaço que você ocupa. E pronto, então, essa que é o resumo da ópera, de tudo isso que eu estou falando, de como essas artes, elas trazem, então, essas conexões, né? Como está tudo muito conectado, porque fazia parte da educação do corpo. E quando eu falei daquela história do gracioso, é porque era muito importante diferenciar quem é nobre de quem não é. Porque, veja bem, a arte da esgrima, não eram só os nobres que guerreavam, na verdade. Quem ia para a batalha mesmo, o fronte, eram de pessoas, entre aspas, comuns, né? Todos são comuns, mas vamos dizer que nessa sociedade não era, né? Então, para diferenciar o guerreiro que está aprendendo todos esses códigos do nobre, o que para vocês faz a diferença? Ou seja, como que eu vou definir que esse é um nobre e esse é um guerreiro se eles estão usando os mesmos códigos corporais? A ideia de graça, né? De graciosidade. E onde ela está, assim, impregnada também? Na dança. Ou seja, o nobre dança. O guerreiro não dança. O guerreiro guerreira. O nobre guerreia, porque ele sabe, mas ele dança. Então, a dança é que o diferencia dos comuns, certo? Então, a dança, por isso que ela é, na França, ela é uma associação muito forte de guerra, que é o poder bélico, com a graça, que é o que diferencia dos demais, né? Nessa sociedade francesa. E isso virou a marca dessa sociedade, desse reino, desse período, certo? E que ela foi sendo replicada em várias outras sociedades cortesãs, né? O modelo francês.
Por isso que para o século XVIII, realmente, enfim, metade do século XVII e até boa parte do XVIII, a França ela traz essa bagagem de reunir aspectos bélicos com dança, de forma que eu nunca mais consegui ver uma dança barroca com os mesmos olhos. Eu sempre, ao olhar agora, eu imagino pessoas que também entendem do que é guerrear. Ou seja, não é uma arte simplesmente bela de ser vista. Você tem que entender o código. Quando você vê essas pessoas dançando, quando eles viam essas pessoas dançando, eles entendiam, são guerreiros dançando. Não são bailarinos, são guerreiros que dançam. Ou são dançarinos que também guerreiam. Entende esse conceito, essa mistura? Isso é um impacto muito grande. Porque, assim, não é brincadeira. Assim, olha, vocês estão mexendo com quem aqui? Não estamos aqui para deleitar, estamos na nossa postura de poder, de guerrear. Mas sabemos também ter a graciosidade, sermos nobres, né? Sermos educados, sermos diferenciados aqui. Então é isso. Esse que é o resumo da minha operinha de hoje. Eu coloquei uma bibliografia assim bem concentrada, principalmente desses tratados, né? Há pouquíssimos estudos atuais nesse campo aí, pouquíssimo, realmente pouquíssimo. Eu encontrei um só, assim, mais denso, e mesmo assim ele passa, como eu, passa assim, olha, é um pouco disso aqui, um pouco disso aqui, um pouco disso aqui. Então não tem ainda, sabe, um tratado, vamos dizer, um tratado das conexões entre essas artes, tá? Bom, para quem quiser também esse material, ou quiser me mandar aqui um e-mailzinho, aqui também o Instagram. E é isso, gente. Espero que não tenha falado muito rápido, muito confuso, é tanta informação. Olha, Helena! Quanto tempo! Tudo bom, menina? Nossa Senhora. Estou aqui de saudades, Raquel. Menina, eu também. Eu estava falando que esse grupo aqui é excelente. Assim, é o grupo da saudade histórica. Temos que nos... Raquel, lindíssima a sua aula. Linda, linda, linda. Nossa, estou apaixonada. É bom demais, né? É tudo tão apaixonante, né? Quando a gente puxa uma coisa que vem outra, e sei lá o que vai vir, hein, gente? Eu encontrei agora a esgrima, não sei o que vem depois. Mas é tudo muito lindo, né? Muito conectado. Eu acho que são oportunidades que nós temos também de fazermos uma imersão ainda mais interessante, porque já é lindo, né? Quando a gente toca, meu Deus, mas que lindo isso. Aí quando você entende que aquilo passa pela escrita, nossa, que lindo, e dá para dançar, e aquilo está no teu corpo também, que lindo. E aí tem o gesto da guerra, é tudo muito lindo, gente. Isso aí eu não sei. Eu sou suspeita para falar. Então, eu fico esse convite para vocês todos. Mergulhem da forma que puderem, né? Mas essa ferramentinha aqui é baratinha, livraria tem. É um bico que você tira, ó. Tá vendo? Tem vários modelos de pena. E essa pena, né, quando você mergulha na tinta, ela abre. E é por abrir, não sei se dá para ver, ó. E é por abrir, quando a gente flexiona, é que ela faz o volume. E depois que tiramos a pressão, ela afina de novo, ó. Então fica o traço grosso e o traço fino. E assim a gente vai fazendo aquela maravilha, que é a mesma coisa que a gente vai dançando, né? Ela tem nome, Raquel? Essa aqui? Não, se você for na papelaria e pedir bico de... Ai, gente, como fala? Bico de pena? Bico de pena. Aí eles têm um monte, tem vários modelos, várias tensões também, porque tem umas bem duras, né? Tem uns formatos de ponta quadrada também, que é para as letras góticas, né? No caso, a ponta fina é para letra como essa que a gente está vendo, cursiva, né? Então, é baratinho e dá um baratinho também. A gente fica viciado depois. Então, aconselho, porque isso dá uns cliques, né? Não sei vocês, mas vocês também tiveram uns cliques assim de fazer uma outra coisa e falar, entendi aquilo por causa de uma outra coisa, não é? Você vai parece que acessa através de outra experiência, acessa aquilo que você fez assim, nossa, agora que entendi aquele, enfim. Então é muito rica essa possibilidade, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui no chat. Isso é um pentagrama. O que, menino, que você escreveu?
O que era um pentagrama? O Carlos Arruda escreveu. A figura que eles estavam fazendo no chão. Menino! Pois é, que elas ficam um monte de linha, né? É verdade. Tem razão. Fale, Mayra Maria, a palavra é sua. Yo quería contarles que, parabéns Raquel, hermosa. Gracias. Quería contarles que Raquel estuvo invitada por la Escuela Universitaria de Música aquí en Uruguay y dio un curso muy bonito y interesante de danza barroca y también trajo su pluma y todos estuvimos experimentando en la tensión, la presión de la pluma, más ancha, más leve. Y bueno, yo hacía la analogía como hizo él con el arco del violín, también con la presión que los clavistas hacemos en el teclado, ¿verdad? Esa presión del dedo y luego el relajamiento de la mano, sobre todo aplicado a todas las técnicas, pero más a la música francesa aún. Entonces, ahora cuando estaba escuchando a Raquel, me vino esa analogía, recordé la experiencia de haber pulsado la pluma y luego lo asocié también con la técnica del clave. Que lindo. Precioso trabajo, Raquel. Ah, graças, muitas graças. E essa oportunidade foi muito linda lá em Montevidéu, né? E foi muito bonito, sim, porque os alunos todos, a gente montou uma mesa, foi uma imagem que não sai da minha cabeça. A gente pegou uma mesa bem grande e aqueles cravistas todos, assim, espalhados, gente. Uma mesa de cravista, um privilégio. Não só cravistas, mas bastante cravistas. E falei, gente, olha isso, um banquete um banquete de músicos, de violinistas, cravistas. E todos fazendo essa definição desses movimentos, né? Porque daí é isso que eu tento, acho que, estimular vocês, né? Que através, às vezes, de uma outra experiência corpórea, porque de tudo que a gente está falando tem que passar pelo corpo, né? Não basta a teoria, você entende no corpo, né? Que aquilo faz todo sentido. Ser aprimorado, ter aquela velocidade, o controle, mas o controle no bom sentido, né? Essa é uma palavra que eu não gosto muito de controle, mas regrar, né? Algo que você consegue definir pela habilidade de você fazê-lo com a precisão necessária, vamos dizer assim, é mais bonito falar isso, né? Regrar com precisão necessária do que controle. Então, isso vem de muitas dessas experiências, né? Então, ao fazer e ao desenhar, e a nossa mão, inclusive, como ela é tão próxima da nossa parte sensorial, né? Ela traz também uma identificação muito grande daquilo que a gente aprende, através da mão, né? Nós sempre, desde pequenininhos, essa cognição feita pela mão é muito importante, né? É a primeira. O primeiro gesto que o bebê faz, ele tenta agarrar alguma coisinha, né? Então, a potência que a nossa mão tem, a potência da escrita, a potência que isso traz de memória física corporal é muito interessante pela mão. Então, às vezes, ao desenhar, ao escrever, também fica um estímulo. Não deixe de escrever, minha gente. Todo mundo tem uma caligrafia, todo mundo tem uma letra diferente, que é uma coisa linda também. Eu tenho uns cadernos do colégio, né? Não sei se vocês guardam isso, eu tenho lá de quando eu tinha 13 anos. Cada pessoa tinha uma caligrafia completamente diferente, de forma que até hoje eu identifico quem é a pessoa. Eu falei, essa letra é da Luciana, essa letra é da Paula, essa letra é da Ana. Eu sei quem são as pessoas pela sua letra. Então, a letra, né, traz também a identidade de todos nós. Então, não parem de escrever, minha gente. Vocês estão parando também. A gente tem que escrever, porque a gente está perdendo essa forma também de nos colocarmos, né? De forma muito plástica e muito pessoal. É muito individual isso, né? Então, eu aconselho e agradeço muito essa experiência da E1. Eu acho que eu fiz isso também, foi aonde? Teve outro lugar que eu fiz isso, assim, também foi incrível essa experiência de ter a pluma e o pessoal fazendo o desafio, né, de escrever com bico de pena. Foi muito interessante.
que mais? Vocês têm mais uma pergunta, uma dúvida? Eu falei coisas absurdas, sei lá. Ana Cecília também, a Mayra Maria, fale Ana Mayra Maria, depois a Ana Cecília. Primeiro, eu quero parabenizar, né, Raquel, minha amiga irmã, como sempre, linda, encantadora, super inteligente, sempre envolvendo a gente com esses assuntos maravilhosos. É tudo bom, né? Tudo de bom, faz a gente querer cada vez buscar por mais e mais e mais. E aí, não é a primeira vez que eu ouço você falar sobre isso. E toda vez que você fala sobre essa questão do corpo, de estar tudo ali na proporção, da gente visualizar a partir dessas gravuras de épocas, as linhas, essa preocupação de estar tudo ali, né, muito bem regrado e tal, você hoje ainda colocou o François Couperin, e no tratado dele para cravo, ele logo lá no início do tratado, no plano do método, ele descreve essa questão do corpo numa atitude graciosa. Nós sempre rimos quando a gente lê esse parágrafo, mas o parágrafo ele fala assim, ó: sentado ao cravo, deve-se virar o mínimo possível o corpo para a direita, sem deixar os joelhos muito fechados, mantendo os pés lado a lado, mas, sobretudo, o pé direito bem para fora. Uau! Essa não é aquela postura, né? E aí, nos tratados de dança que você mostrou, na verdade, alguma das imagens que você selecionou do Tomlinson, que ele está aparecendo, parece que ele está justamente fazendo aquela reverência e tal, né? É esse posicionamento, as pernas paralelas, um pé para frente e o outro para fora, assim, né? É isso, como está tudo interligado. Então, a gente aqui no Cravo, a gente também visualiza isso, assim. Não, é incrível, né? Nossa, que lindo! Então, esses fizeram essa tradução maravilhosa, né? Que foi publicada. E eu acho que está em muitos outros tratados. É que, claro, né? A gente tem que viver 1000 vidas para mergulhar em tantas coisas, mas é tão importante você ver como a intersecção ela pode ainda se materializar em outros mesmo. Então, era legal até, sabe, olha, juntar. Vou pegar esse trechinho aí. Claro! Porque... eu pensei que você soubesse, mas enfim. Não, eu sei que tem outros tratados, mas eu não lembrava dessa descrição. Mas é muito interessante se a gente pensar, mas da onde que isso veio, gente? Essa coisa Raquel, se você pegar a construção, também tem algumas espinetas que elas já são viradas para a direita. Ah, é? Tem isso. Até o instrumento. Mas então, e daí no fundo a questão toda né? Mas o que isso tudo nos fala? Que existem preceitos que estão sendo replicados durante muito tempo, eles vão sendo reforçados. E vem de onde, gente? Vem lá de trás, daquela necessidade de descrever as artes através das matemáticas, né? Isso durou o quê, gente? Séculos, né? Definindo as artes, ou seja, sem essa sustentação da matemática que estava lá nas artes liberais, né? Inclusive a música também estava. Então, vem de lá de trás e ela vai sendo só reelaborada, adaptada, e está na arte da guerra, então esses pés também tem, os guerreiros têm esse pé. Então, sabe, não é à toa que você tem um cravista que é não é o povo para eles, né? É um nobre, ou é uma pessoa que está numa situação de elite, né? Ele tem todo esse preceito no corpo, assim, eu estou e sei o meu papel nessa sociedade, eu sou elitizado, educado, etc., né? Hoje, a gente viria com um pouco de estranhamento isso, mas fazia parte totalmente da estrutura daquela sociedade, né? E isso está em tudo. Então, assim, eu adoro, não sei. Ana Cecília quer falar. Fala, querida, fala. Raquel, personnalité d'état, né? Personnalité d'état, é mesmo. A Cecília fala isso para mim sempre. Personnalité d'état. Não, foi porque a gente estava lendo o negócio no curso que você veio dar aqui, aí apareceu não sei o que, personnalité d'état, e eu comecei a brincar. Foi mesmo, foi isso mesmo. Menina, você foi me envolvendo de um tal jeito, assim, eu fiquei tão maravilhada com as conexões assim, que você fez, a tua sensibilidade para observar cada detalhe e conectar com o outro, sabe?
Então, eu fiquei assim, encantada com a conexão que você fez entre os jardins e aqueles desenhos da coreografia, né? O arco e a pena, a caligrafia e a dança, entendeu? Esgrima e dança. Tão bonito isso aí, olha, te parabenizo. Eu fiquei encantada com as imagens, até se você pudesse compartilhar, porque eu fiz até captura de tela em algumas filmes. E aquela muito linda da dançarina de costas, que você falou do volume, aí você falou também que a parte é como se tivesse a partitura da dança no chão. Eu até queria entender melhor assim, o que você falou, porque eu achei tão especial aquilo, sabe? Muito lindo. Claro. Posso voltar com o slide? Posso? Pode. Claro. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá, de novo, hein? A minha tentativa. Duvidando que vai dar certo. Eita, arrasou. Mas aqui, ó, cadê o show vídeo panel? É isso que eu tenho que achar. Tá aí. Pronto. Achei o show vídeo panel. Ó, então, ela tá falando daquela da moça, né? É do Tomlinson. É lindo aquilo, lindo demais. Então, esse Tomlinson, esses gravadores que falam? As gravuras na Inglaterra eles eram muito precisos com isso, muito, muito bem. Então, olha só que interessante. Temos esse corpo que vai realizar a dança que ele coloca para percebermos essa dança dessa forma que ele está colocando. Ninguém vai, ao dançar, nós nunca encontraremos essa notação coreográfica no chão, certo? Nunca. O que temos é aquele papel bidimensional lá, que a gente olha e fala, tá, um passo para frente, que dura 2 tempos, um salto, uma curva, tá. Mas quando ele traz essa imagem, e as outras também, mostrando o corpo se deslocando, né? Dá até para a gente ter uma sensação de movimento aí, né? Ela está olhando para a esquerda, aquilo já move, né? E ela vai descrever no chão os passos que estão aí projetados, vamos dizer, né? Então é muito bonito, porque o que ela está fazendo? Né? Ela ou quem dança, ela descreve esse discurso da dança geométrico, proporcional, e que também tem os seus recados, que daí isso é um outro parênteses, gente. Isso aí tem que ser outra aula, hein, Bia? Tem que ser outra aula, Bia. Opa! Aqui, estou agendando aqui. Que é o seguinte, a proporção rítmica nos passos tem muito a ver com aqueles pés gregos que vocês já ouviram falar, né? O iâmbico, trocaico, anapesto, todas essas proporções de duração do som que tem a ver com a palavra são também traduzidos em duração de passos da dança. Então, se você tem um passo longo e um curto, você tem exatamente o passo grego que se chama troqueu. E o troqueu, dentro dessa palheta aí de afetos, etc., ela também tem um significado, ou seja, é como se dançando e você reproduzindo esse ritmo, ainda que não audível, você está evocando o troqueu, que depois vai para um anapesto, que vai para um iâmbico, e com isso você constrói um discurso de afetos, certo? Ou seja, novamente, aquela informação tem que ser legível. Se você não conhece esses códigos, se você não sabe que tudo isso está por trás, você vê um corpo fazendo um movimento bonito e tal, mas é isso. Não é isso, é muito mais que isso, né? É um discurso realmente, um discurso pautado no ritmo, nas proporções, e num corpo que é todo também preparado para guerrear, né? É um corpo bélico, a gente passa a identificar, claro, que são códigos que já vêm lá de trás das artes da guerra, né? Então, tudo isso faz com que... Deixa eu pegar a minha pena aqui. Então, posso sair desse aqui? Só mostrar aqui, ó. Obrigada, viu? Nada. Esse aqui também, tá vendo? Os 2 homens dançando? Olha que lindeza. Né? Cada um fazendo sua trajetória. Ó. Coisa linda isso aqui. Então, de forma que, se você tem um suporte bidimensional, papel, e você escreve nele,
você tem a sua arte caligráfica, o seu gesto caligráfico, certo? Se o seu suporte vira o seu instrumento, você também tem o seu gesto sonoro, você está escrevendo, você tem um texto muito claro que você precisa passar, certo? Você tem que saber fazê-lo muito bem. Se você dança, você transforma também esse mesmo suporte num texto, né? O volume quem faz, no caso é o seu corpo, é você mesmo, que flexiona e expande, né? Fazendo um discurso muito belo e muito regrado no espaço, certo? Então, não há diferença. E se você guerreia também, porque daí você já tem os outros gestos, mas você também está nesse plano aqui, certo? Nessa construção. Então, todos são ferramentas de discurso através de técnicas muito elaboradas, pautadas pelo ritmo e pelas proporções. Aqui eu acho fantástico. Assim, se a gente pensar em cultura como um conjunto de hábitos, de crença, de conhecimento, e aí, então, pensar todas essas manifestações, eu gosto muito da língua falada, né, associada à música, e inserindo a dança, o gesto, o jardim, o Arabesco do Palácio, o Anel do Luís XIV, isso tudo é fantástico para a gente ter um todo, para ter uma compreensão total e assim a gente conseguir expressar melhor aquilo a que a gente se propõe, né? Exato. Então, é muito bom escutar isso que você falou e aí a gente, não sei, pesquisando isso tudo, a gente consegue chegar numa estética mais próxima, né, do que seria. Parabéns. Isso eu não sei, viu, Bia? Não sei se a gente consegue. Às vezes é uma espécie de uma crise, né? Que às vezes eu tenho. Será que a gente consegue realmente aproximar? Não, eu fico pensando, exatamente tudo. Mas é uma música, é uma estética. Exatamente, Então, a gente gosta. E o mais interessante, eu acho que é isso, é o caminho, assim, é essa vontade de aproximar. Então, eu acho que eu consegui aproximar um pouco mais porque eu descobri isso, e agora é um pouco mais porque tem isso. Então, esse caminho que é infinito é que é o interessante, né? Não exatamente a chegada, ou a cópia, ou a resposta. É o processo, né? Daí, nisso você começa a entender muitas coisas e perceber, claro, a dimensão da cultura, né? Pensamos na nossa, né? Também a nossa dimensão cultural é gigante, né? A brasileira, que a gente vive também, é gigante, né? Tem a ver com os nossos hábitos, os nossos corpos, a forma que nos movemos, que nos comunicamos, etc, etc, né? Da mesma forma, aquela sociedade que está tão longe, né? Temporalmente e até para nós aqui geograficamente, né? Mas ela guarda através das memórias físicas que ficaram impressas, né? Elas guardam componentes que não dá para apagar, né? Isso não é apagável. Ou, a não ser que, claro, destruam, né? Como fizeram com muitos monumentos e muitos documentos. Mas essa memória existe. Ela existe, é uma existência, né? Que ficou. Então, dá para a gente ir cercando, eu acho que é mais esse sentido. Se a gente pensar até em dança, vamos dançar em volta disso, nos acercando disso, porque fica uma experiência que vai nos alimentando, porque aquilo é magnético, né? A dança, quando você vai estabelecendo esse bailado, ela começa a ter uma organicidade muito grande, então ela deixa de ser uma coisa decidida e, né? Ela passa a ser orgânica, então a maneira como a gente fala já começa a ser diferente, a maneira que eu toco já é diferente, porque a dança está em mim, e porque a caligrafia está em mim, e porque o instrumento está em mim, né? Então não são separações, assim, agora eu danço, agora eu toco. Agora eu sou no universo barroco, é uma coisa assim que tem que pensar, entendeu? Eu estou imbuída de tudo que é possível, da leitura, das práticas, quais sejam, jardinagem também, por que não? Né, ter esse cuidado de olhar para a planta, entender onde ela está, organizar o jardim, né? Imagina tudo isso na vida dessas pessoas, né? Nesse hábito, né? Então é muito forte, né? Cultura é uma coisa muito forte, né? Diga, Carlo Arruda.
Ô, Raquel, é uma pergunta assim, é uma coisa meio de cunho pessoal. Você acha, assim, você que experimenta essas roupas antigas, se há dificuldade de dançar aquilo na velocidade que a gente ouve as músicas hoje em dia? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu vi um artigo, acho que era da Eva Badura Skoda, que ela falava que pelo tamanho do vestido, pelo peso que eles têm, era praticamente impossível dançar um minueto na velocidade que a gente ouve as gravações hoje em dia. Então eu queria saber de você, se você tem alguma coisa assim, alguma dificuldade nesse aspecto da velocidade, com o peso da roupa, com o tamanho da roupa. Olha, eu vou dizer que eu tenho várias dificuldades. Várias. Ô, Raquel, eu te falei que eu estou caminhando, né? Ontem eu passei no supermercado no fim da caminhada e comprei uma garrafa de vinho, mentira, 2 garrafas de vinho e um pote de sorvete. Foi tão difícil chegar em casa com aquele peso, então eu imagino com a roupa. Pois é. Mas vamos tentar, então, imaginar aquela situação também. Olha só. Eu, que não tenho nem acesso àquele tipo de tecido, aquele tipo de roupa, enfim, né? Vamos dizer que o que eu estou fazendo é uma aproximação, às vezes bastante grosseira até, do que eu consigo ter hoje, né? Para um pouco entender aquele peso daquela roupa. Bom, eu que comecei a estudar dança barroca com, sei lá, 20, 24, 25 anos, são aspectos tão diferentes para pessoas que aprendiam dança desde pequenos. Entende? Assim, então, assim, é toda uma construção que eu acho que não dá para negar que os corpos eram preparados, totalmente preparados para aquela execução. E, desde pequeno, era a vida dessas pessoas, era dançar, gente. Eles passavam dançando. A vida na corte tinha muito de dança, muito, muito. Não só de dança, mas tudo, né? Em relação a uma coreografia constante, como se andava, como se cumprimentava. Tudo exigia um corpo preparado para isso, para você ter esse alinhamento, né? Como um bailarino, né? Quando a gente vê um bailarino que é treinado, né? De corpo bem treinado, nossa, eles têm uma postura, assim, eles não saem dessa postura, aliás, porque construíram isso desde criança, não é isso, na verdade? Então, eles têm um alinhamento. Eu que não tenho, que sou toda mole, então, claro, para mim, é um terror usar aquela roupa, assim, eu fico completamente, não me movimento, não saio do chão 2 centímetros. Mas eu acho que é diferente, entendeu? Eu acho que, assim, não dá para traduzir totalmente uma experiência minha, com as minhas limitações, e de pessoas que são da época que tinham esse treinamento diário, né? Inclusive, temos bailarinos aqui que podem até falar muito melhor sobre isso, porque são pessoas treinadas, são pessoas que têm esse corpo mais treinado, né? A Catarina, que é super pesquisadora e bailarina. O que você acha, Catarina? A Maíra também, que é da dança. Então, vamos ouvi-los também. Diga, Catarina, diga. Bom, o que eu tenho a dizer é que foi uma delícia ouvir-te. Ah, que bom. Foi muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Bom, em relação à roupa, eu acho que sim, acho que é mesmo o que a Raquel está a dizer. São corpos que tinham outro preparo físico, né? Não viviam no T1 ou T2 que nós vivemos, eles viviam em palácios que entre uma sala importante e outra era 1 quilómetro de distância. E claro que a Beatriz, quando foi princesa nessa altura, ela tinha um lacaio para levar as 2 garrafas de vinho e o sorvete. Mas ela própria, claro, mas ela própria, se tivesse que ir ter com o príncipe, ela tinha mesmo que fazer esse quilómetro, não é? Por exemplo, aqui... Jardins também, né? Jardins também. E subiam tantas escadas, não havia elevador. Né? Então, eram realmente corpos com outro preparo físico, muscular. Mesmo as mulheres que não iam à guerra. Os homens, então, com certeza, tinham outro preparo. Por isso, mesmo mais próximo de nós, por exemplo, se nós vamos ver o treino físico das bailarinas do século XIX, Marie Taglioni, ou seja, era treino parecido com artista circense, artista de circo. Era treino muito, muito bravo, muito exigente.
esses são realmente corpos. E já agora, o que eu mais refleti aqui na tua exposição é que para nós, eu sei, para mim, para o Tiago e talvez para outros colegas aqui que são professores, hoje em dia há poucos jovens que escrevem. Gente, eu estou falando, a gente está se apagando. Isso é uma forma de apagar, isso é uma forma de apagar as identidades. Eu viajei aqui na questão do próprio traço, porque o fazer o traço, ele cria uma série de... O cinético, não é? Do escrever, cria sinapses, cria aqui... Quantas vezes nós escrevemos ou desenhamos e viajamos na nossa imaginação, na nossa criatividade. É como caminhar, não é? Quando vamos a caminhar e parece que o nosso pensamento vai para... É quando aparecem até as boas ideias, não é? Então, a minha grande questão é como trabalhar isso com os meninos que só escrevem no celular. Eu acho isso muito ou escrevem, não só escrevem, mas escrevem cada vez mais, que é um tipo de escrita que não implica um movimento tão complexo, como dizia há pouco a Nives, que não implica o que é ancho, não implica dinâmica, não implica... Eu viajei aqui mas eu acho que isso tem é muito sério, porque isso é um processo de apagamento também. Pense bem, se a escrita é uma forma de nos identificarmos até o ponto de eu pegar um caderno quando eu tinha 13 anos, eu saber quem são as pessoas, e quando eu encontro com elas escrevem com aquela letra, assim, é a mesma, é a pessoa, então é um pouco da pessoa ali naquela escrita, né? É uma forma de apagamento, né? Então, eu acho que isso é algo muito, muito sério, muito mais sério. E talvez, quem sabe, através da arte, nós consigamos convidar esses meninos e meninas, né, para voltar a se identificar com movimentos, né? Seja através dessa escrita, da arte. Eu acho que é isso. É como você trazer para essa experiência física. Para a vivência do curso, não é? Que é tanto o discurso como o percurso, como tu dizias há pouco, do processo, não é? Exato. Eu acho que isso é um desafio, viu, minha gente? Todos vocês, educadores, né? É muito sério isso, é muito sério. Mas, eu sempre, quando eu faço nas minhas oficinas, esse tipo de proposta, eles imediatamente, eles amam. Então, eu acho que a questão é dar aquela oportunidade e incentivar essa experiência, entendeu? Eu não acho que eles se recusam, não. Eu acho que eles não têm ideia do como é bom. E uma vez experimentando, seguem e se interessam, querem continuar e abrem outra perspectiva. Eu tive um aluno muito lindo, o Jonas, de Recife, que através também dessas aulas, né, da caligrafia, da aula de dança barroca nos festivais lá de Recife, ele passou a ser um tatuador, mas daqueles tatuadores de uma beleza. O que ele faz? Então, mas tudo começou, gente, com um biquinho de pena e a gente lá insistindo, fazendo. Ele transformou depois a ideia da caligrafia, do traço, para a sua agulha, né? Deus me livre, não tenho coragem, não. Mas lindo o que ele faz, né? Ele fez uma arte dele, começou para essa experiência de trazer, e era jovem, ele tinha 14 anos, imagina, daquela coisa totalmente assim, né, que a gente vê os jovens, e a vida para ele, nesse sentido, abriu assim, uma perspectiva que nem ele imaginava. Ele hoje trabalha com tatuagem, além de outras coisas, mas com essa tatuagem é muito diferente o que ele faz, não é a tatuagem mais, que a gente vê mais por aí, né, que também não é juízo de valor, tá, gente? Quem gosta do que gosta, mas é só para dizer que ele desenvolveu uma arte também, a partir de uma experiência com 14 anos, que não tinha muita ideia do que ia virar aquilo, né? Então, eu acho que tem que ter oportunidade. Acho, sei lá, só acho, gente. Ultimamente eu só acho. Ai, não tenho certeza de nada, só acho. Então, Carlos, com relação à roupa, quer dizer que a gente é só fraco. Os andamentos continuam os mesmos. Exato. Mas sabe que você falou uma coisa, Carlos, que é muito importante. O que nos dá uma baliza
do quanto rápido ou quanto lento pode uma dança acontecer nos dias de hoje, é justamente essa experiência do corpo de colocar esses passos em função mesmo, em dinâmica, né, como a Catarina falou, colocar isso em sinestesia. Porque existe uma régua que, mais que isso, já vira uma outra coisa, não deixa de ter aquela fluidez. E mais rápido do que aquilo também vira um impossível. Então, existe uma régua, por exemplo, de minuetos. Existem minuetos lentos, sim, e existem minuetos muito mais rápidos. Mas tudo isso aqui é minueto, uma vez que eles são elegantes, que eles são fluidos, são em 6 tempos, e tem aquelas contagens todas que a gente faz nos passos, né? Muito mais rápido, ele vira um passepied, não é mais um minueto, né? Então, assim, tem também dá para a gente situar, não é mesmo? As bailarinas aqui presentes, dá para a gente situar um pouco o limite, não é dizer que tem que ser isso ou isso, mas dentro disso, ainda é minueto. Mais do que isso, passepied. Menos que isso, já é outra coisa, já é uma valsa lenta, 3 tempos do século XIX. Então, por favor, desistam do minueto, vira valsa. Que, aliás, Mas problema, é o que eu falei para a Catarina, né, Catarina? O sonho do instrumentista é que o bailarino colocasse o tempo no metrônomo para a gente só obedecer. Mas olha, exato. Não, vamos lá, vamos no momento de confessar. Essa era a minha vontade. Quando, claro, e eu tocava os minuetos todos e a sarabanda, e eu falei, gente, mas qual é o andamento? Qual é o andamento? Essa é a pergunta mais fácil e rápida, né? E eu me estrepei, porque falei, não tem nada com isso, gente, não é andamento, não tem nada com andamento, é o caráter, e caráter é outra coisa, e aí vai. E aqui estamos em 19 de abril de 2021 falando sobre isso, né? Que é muita coisa, né? Não é uma resposta pronta. É um complexo, né? Complexo. É tudo muito complexo. Então, assim, essa resposta, eu adoro quando me perguntam isso, porque eu me vejo nessa pergunta. Eu falei, nossa, o que eu tive que percorrer para não dar essa resposta nunca mais para ninguém. Eu não quero, essa resposta não existe. E aí eu falo para a pessoa, olha, eu passei uns 20 anos para entender que essa resposta não é possível. Então, se você aceitar o que eu estou falando, você abandone ela agora. Para não passar 20 anos quebrando a cabeça. Quem que levantou a mão? Tiago primeiro, diga. Não, essa questão é a mais recorrente sempre, né, dos andamentos, principalmente no ensaio geral, não é, com a orquestra antes do concerto. Nossa. E a orquestra está tocando demasiado rápido ou demasiado lento, mas aí também é uma questão do virtuosismo do bailarino ou do instrumentista. Né? Todos nós, quando vamos interpretar uma peça, aquela margem de manobra da compreensão do caráter que está lá escrito também depende da nossa habilidade de fazê-lo mais rápido ou mais lento também. Né? E acho que se pensarmos no caráter social dos bailes, né, da altura, desta época, as danças tinham muitos caráteres também para possibilitar que pessoas com diferentes habilidades, diferentes idades, pudessem participar no baile, não é? Então, se calhar, os andamentos também essa das certezas, não é? Mas eu acho que vai muito por aí. Eu acho que também, porque a dança era uma prática social, né? Não era só ao assistir, né? Nos teatros, era também muito presente. Aliás, esses bailes, né, Tiago, duravam às vezes 6 horas, era uma coisa assim, era uma rave. Rave barroca. Rave barroca, eu não sei que droga eles usavam, porque para durar tanto tempo, assim, ou era, sei lá. Muito açúcar. Era muito açúcar, gente. É isso, porque duravam horas, né? Também, né? Há coreografias muito rebuscadas, mas que podem ser simplificadas ou complicadas, não é? Obviamente, os andamentos também vão um bocado por aí. Exatamente. Por isso que a gente tem minuetos e minuetos também, né? A gente vê uns minuetos do salão que são super acessíveis, que a gente fala, ok, eu vou conseguir aprender um minueto. E tem outros que você olha e fala, pera, calma, isso é um minueto? Aí você vê que é sim, um minueto, tem toda a cara de minueto, mas feito com uma elaboração outra, não é? Calma, gente, vou ter que... Então, que é sobre as roupas, não é? As coreografias mais complicadas são sempre para os homens. Os vestidos são muito mais pesados. O que também... Elas também, não é? Há uma beleza visual, não é? Que as mulheres estão com as pernas dentro do vestido. Exato. Mas nessa questão, obviamente se pensa logo, mas como é que vão saltar se a roupa é pesada?
mas cantar com uma roupa barroca a sério, de verdade, ou tocar na posição que a Mayra disse, não é com a roupinha e a puxar para baixo e o cabelo, e um corset e o que seja, é uma experiência completamente diferente do nosso corpo. Pois é que tem que estar habituado a isso, né? Não é que alguma gente que vai, eu uso meu vestidinho aqui, de repente, põe o corset, gente, eu não mexo, eu não respiro, eu deixo de existir por alguns minutos. Mas é diferente as pessoas que estão, né, diariamente lidando com aquilo, né? Agora, tem uma coisa muito interessante também que o Thiago falou, porque os corpos masculinos que a gente viu, né, são os que representam muito mais esse preparo físico, no sentido de que, além deles saberem guerrear e estarem preparados para guerrear, também para dançar, né? Então, você vê como é duplicado, assim, o preparo, né? E não é à toa, eu acho, que daí eu queria até ouvir dos bailarinos, mas não é à toa que eu acho que os homens, durante muito tempo, fizeram também os papéis femininos mais complexos da ópera. E depois que a mulher realmente entrou, né, nesse domínio profissional da dança. Mesmo, então, papéis femininos eram feitos por homens durante muito tempo, que, inclusive, em Portugal, né, tem muitos viajantes que fazem relatos sobre isso, que ainda no final do século XVIII encontravam-se homens fazendo papéis de mulheres, o que já havia sido abandonado em outro lugar. Você vê que ainda a dimensão masculina e da execução da dança, da técnica, da precisão, etc., ficou dominada por muito tempo por corpos masculinos, não é? Laura. Laurita. Olá. Olá. Parabéns, Raquel. Parabéns. Obrigada. Oh, tema tão interessante. Eu me lembro que, falando disso, que falou o Carlos sobre a dança quando com essas roupas, não, tão compridas e como faziam para dançar, a velocidade do que realmente tocam os instrumentistas. Eu lembro uma oficina que você deu ano passado, acho, que falava da importância dos instrumentistas de saber como é a dança, porque a dança é primeiro, depois o instrumento. Então, dançar acorde a como é o movimento da dança, e não uma máquina correndo. Sim, eu me lembro que você falou disso. E outra pergunta, toda dança elaborada que você diz que experimentou na palestra, no chão, que está desenhado, ou não, os passos. Eu me lembro, por exemplo, conhece a coreografia do candombe, as distintas danças do candombe. Eu mesmo, na dança, eu tenho aqui, eu me lembro que quando estudei a coreografia, não sei se dá para ver. Que lindo. A coreografia do candombe. Tem várias. Essas são todas marquinhas no chão, de como vai o homem, a mulher, vai colocando os passos, e como vai um, outro, e assim tem outro mais. Essas são todas as coreografias do candombe, e os movimentos van, como é? Entremezclándose. El hombre y la mujer se van entremezclando y hacen el sentido de la danza con el dibujo de los pies en el suelo. Me hizo acordar de cuando yo había leído cuando estudié la coreografía del candombe, que son todos dibujos que los marcan en el piso y van haciendo distintos dibujos. Las danzas de los negros es maravilloso. Sí, ni hablar, ¿no? De la posibilidad que ellos tienen de moverse, o sea, impressionante também, de outra maneira, né? Mas eu estava pensando aqui também, essa forma, essa necessidade de notar o movimento, como é uma necessidade antiga, né? As primeirinhas, assim, que a gente conseguiu encontrar, eu digo a gente, não me incluindo, não, mas os pesquisadores, né?
elas são muitas vezes próximas a esse tipo de imagem, assim, de riscos e um pouco as formas, né? E isso é uma necessidade que vem se elaborando ao longo de séculos e séculos, assim como a notação musical, né? Tudo é uma notação de alguma coisa que tem que ter o seu significado, né? Ao ponto de olharmos e aquilo já nos ativar a memória, né? Para a gente conseguir reproduzir. Esse tipo de notação que você mostrou, Laura, temos, inclusive, no Brasil, mais ou menos, acho que na década de 1960, se não me engano, notações de quadrilhas brasileiras através desse código. Então, essa forma também de mostrar as dimensões de movimento, né, e geograficamente não, no espaço, né, também com as danças aqui brasileiras, no caso, foram usadas. E eu acho que ainda são usadas por muitas outras práticas, né, sociais de dança. Porque até a Clara outro dia falou isso, quem estava com ela recentemente, a Clara Couto, né, que é uma pesquisadora maravilhosa também. Viu, Beatriz? Ela também foi uma para convidar. Ela é gorgeous. Ela, inclusive, ela fez uma pesquisa linda sobre cosmologia. Nossa, uma coisa linda assim que ela estudou. E ela também é da dança, né? Ela faz muito bem essas conexões. E ela falou o seguinte, que porque a gente estava falando dessa notação, né? Que quando você coloca essa notação dessa forma, com essa visão espacial, né? Você também entende quais são os papéis das pessoas em cada situação, vamos dizer, né? Então, isso tem umas implicações também sociais muito importantes, que eu não teria qualquer habilidade para falar sobre isso, mas historiadores, sociólogos também, que têm esse olhar, né? Como a dança também, ela derrama, né, a sua importância, vamos dizer, em outros cenários, em outras compreensões, né? Não é só o ato de dançar, é tudo isso que ela significa dentro de uma cultura, que trazem papéis também muito nitidamente, né? Estabelecidos entre homens, mulheres, enfim, corpos distintos, culturas distintas, né? Então, isso também é um lado da sociologia, e quem tem essa habilidade é lindíssimo. É mais um convite para a gente, assim, falando, nossa, tem que entender um pouco disso aí, porque tem outros textos que estão sendo falados que a gente não está compreendendo, né? Que eu mesmo também não sei. Obrigada, querida. Hasta luego, um abraço. Então é isso, assim, no fundo, né? Mesmo a gente fazendo todo esse mergulho, o que ainda tem para a gente, né, aprender? É infinito, gente. Infinito. Ainda bem, bom, tá bem. Tá ótimo. Mas que lindo, viu, Laura? Muito lindo esse registro. É muito lindo. Eu lembro, você que me mostrou a história do candombe. Quando eu fui para o Uruguai, você que me mostrou. Muito lindo. Muito, muito lindo. Muito bem, pessoas.